Graça e paz a todos. Eu estou aqui para mais um momento de reflexão na palavra. E hoje eu estive pensando por que é que quando esses desastres naturais, essas catástrofes, esses momentos tão difíceis que a humanidade passa, até mesmo essas enfermidades, pandemias, nós, como servos do Senhor, também somos tão afetados. Porque o crente, aqueles que estão em Cristo, eles querem gozar desta segurança que Deus nos propõe em Cristo. Eles querem gozar desta proteção de Deus. E por que é que tudo isso nos sobrevém? E eu me lembrei do texto que nós encontramos lá em Isaías, no capítulo 24, e os versos 1 e 2, que nos diz assim: Vede, o Senhor esvazia a terra e a desola, e transtorna a sua superfície, e dispersa os seus moradores. O que suceder ao povo, sucederá ao sacerdote, ao servo, como ao seu senhor, à serva, como à sua senhora, ao comprador, como ao vendedor, ao que empresta, como ao que toma emprestado, ao que recebe usura, como ao que paga usura. Nesse momento aqui, por volta do final do século 8 a.C., o profeta Isaías estava trazendo uma profecia, avisando ao povo que a terra iria ser desolada por conta do pecado dos homens. A terra seria devastada. Esta era a palavra do profeta Isaías naquele momento. Por conta do pecado do homem, a terra ela é afetada, a terra ela é devastada. E nós precisamos entender que isso é Deus exercendo juízo sobre a terra. E quando isto acontece, nem mesmo nós, os seus servos, seremos poupados, porque vai afetar a terra, o mundo em que nós vivemos. E nós vivemos aqui, então nós seremos também afetados. Na realidade, todos sofrem por conta do pecado quando Deus envia os seus juízos para devastar e desolar a terra. Observem que o texto diz aqui que tanto o povo como o sacerdote iria sofrer a consequência por conta do pecado. Interessante é percebermos que o sacerdote era aquele servo do Senhor, ministro do Senhor, que estava ali ministrando em favor do povo diante de Deus, mas também estava trazendo aquilo que era a vontade de Deus e anunciando ao povo. E nem mesmo ele foi poupado daquela devastação. O texto vai dizer que o que vai acontecer ao servo vai acontecer também ao senhor, à serva como à sua senhora, ao vendedor e ao comprador, aquele que empresta como aquele que toma emprestado, o que paga usura como aquele que recebe usura. O texto está querendo dizer que todos serão afetados, ricos, pobres, patrões, empregados, crentes, não crentes, porque o mundo em que nós vivemos, ele é afetado por conta de Deus enviar os seus juízos como consequência do pecado da humanidade. Isto é terrível, mas nós vamos ter que passar por essas situações. E hoje não é diferente, meus irmãos, não é diferente. Observamos que Jesus nos avisou que o mundo estaria cada vez mais de mal a pior até que ele voltasse. A Bíblia nos diz que o mundo jaz no maligno. Jesus Cristo mesmo disse que quando ele voltasse, ele disse que talvez nem encontrasse fé na terra. Ele questionou, ele disse, será que quando eu voltar encontrarei fé na terra? E viver sem fé significa viver distante de Deus, viver distante daquilo que são os princípios da sua palavra, e tudo isso leva as pessoas a cometerem mais pecado, a viverem mais no pecado, porque sem fé as pessoas se tornam mais mundanas, mais carnais, mais envolvidas com o pecado. Mas Jesus também disse que no fim dos tempos o amor de muitos esfriará. A falta de amor entre os homens, o pecado generalizado, tudo isso por conta da falta de fé, por conta da falta de amor, por conta da falta do temor a Deus. Então hoje não é diferente. Deus também exerce os seus juízos. Essa pandemia, por exemplo, nós vamos ver que todos foram afetados. Ninguém escapou. O alto empresário, como também o seu funcionário, aquele que está ali servindo nos escalões mais baixos da sua empresa. As pessoas, de uma forma geral, foram afetadas. Crentes e não crentes, pastores, irmãos da igreja, todos foram afetados com esta pandemia, porque são os juízos de Deus sendo enviados à terra por conta do pecado do homem. E como nós vivemos aqui, nós vamos sofrer também essas consequências. Seremos afetados. E tudo isso acontece por conta do pecado da humanidade. Mas
O interessante é percebermos que nesse mesmo texto de Isaías, lá no capítulo 43 e o verso 2, existe uma promessa de Deus maravilhosa para nós. As águas virão, os rios vão transbordar, o fogo ele vai vir, mas olha só que proteção que Deus nos traz. Aquele que é crente pode contar sim com essa proteção de Cristo, com essa segurança que nós encontramos no Senhor nosso Deus. Olha o que aqui nos diz o texto de Isaías 43 e 2. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Certamente Deus vai enviar os seus juízos à terra. Em muitos momentos ela vai ser devastada, desolada. Isso já aconteceu em outros momentos e agora pode vir a acontecer novamente, porque Deus é soberano, Ele faz como quer. Nós também seremos afetados com os juízos que Deus manda à terra, ao mundo, porque nós estamos aqui vivendo, mas nós contamos com a proteção maravilhosa de Deus. Ainda que as águas venham, elas não vão nos submergir. Deus estará conosco. Os rios, eles podem transbordar, mas eles não vão nos cobrir, eles não vão nos afogar. Ainda que o fogo se acenda, nós escaparemos. Lembrem lá dos 3 amigos de Daniel na fornalha de fogo ardente. É daquele jeito ali que Deus vai nos livrar diante desses momentos. Então essa é a palavra que eu deixo para vocês hoje. Creiam, tenham fé. Certamente muitas coisas nós veremos ainda. Deus exercendo o seu juízo sobre a terra, sobre o mundo, por causa do pecado do homem. Mas não temos do que temer. Nós estamos com Cristo e ainda que as águas transbordem, os rios transbordem, a chama fique aquecida, mas nada disso vai nos afetar, porque nós estamos com Cristo e nós vamos seguir firmes, crentes, confiantes nas grandes promessas dele para a nossa vida. Essa é a palavra que eu deixo para os irmãos. Em outro momento nós estaremos juntos, se Deus assim o permitir, e que Deus abençoe a todos.